Na vastidão azul e infinita do Oceano Pacífico Sul, jaz um pontinho de terra, um dos lugares habitados mais remotos da Terra. Esta é Rapa Nui, conhecida pelo mundo como Ilha de Páscoa. Aqui, o vento varre implacavelmente as encostas vulcânicas, estrondo trovejante das ondas contra os penhascos irregulares. É um lugar definido pelo seu isolamento, um pequeno mundo em si mesmo a milhares de quilômetros do continente mais próximo. No entanto, não é o isolamento que primeiro captura a imaginação. São as figuras silenciosas e imponentes que guardam suas costas, rostos solenes, voltados para o interior, longe do mar que trouxe seus criadores, e finalmente, sua ruína. Eles são os sentinelas eternos da ilha. Estes são os Moai, colossais estátuas de pedra que intrigaram exploradores e estudiosos por séculos. Eles permanecem em silêncio estoico, sua presença criando uma atmosfera densa de mistério. Que tipo de sociedade possuía a visão e a determinação para esculpir e erguer tais monólitos? Ao contemplá-los, sente-se que se retrocede a um tempo esquecido, um mundo governado por crenças diferentes e impulsionado por um propósito monumental. O ar parece carregar o peso de seus segredos, histórias de sua criação, seu significado e a tragédia que se abateu sobre o povo que os trouxe à existência. É uma paisagem de beleza austera e perguntas assombrosas. O próprio nome da ilha na língua nativa, Rapa Nui, significa Grande Rapa, distinguindo-a de outra ilha polinésia. Mas para muitos é simplesmente a terra dos gigantes de pedra. Essas figuras, com suas sobrancelhas pesadas e feições alongadas, não são apenas artefatos arqueológicos, são as lápides de uma civilização complexa. Elas representam uma extraordinária conquista da engenhosidade e fé humanas. No entanto, também são testemunhas silenciosas de um fracasso catastrófico, uma história de ambição que culminou em autodestruição. O mistério não é apenas como foram construídas, mas por que a construção cessou e por que tantas foram deixadas derrubadas e quebradas, como reis caídos em um campo de batalha esquecido. Enquanto estamos aqui hoje, neste dia 15 de outubro de 2025, a ilha continua a guardar seu passado com uma dignidade silenciosa. Os Moai não falam, mas sua presença conta uma história poderosa. É a história de um povo que, neste palco isolado, encenou um drama de imensa criatividade e perda devastadora. Eles alcançaram os céus com seus deuses de pedra, apenas para ver seu mundo desmoronar sob seus pés. Compreender Rapa Nui é confrontar uma narrativa profunda e inquietante sobre a natureza humana, um conto de brilho e cegueira. Então, o que exatamente são esses gigantes silenciosos? Os Moai são figuras humanas monolíticas, esculpidas pelo povo Rapa Nui entre os séculos 13 e 16. Cada um foi meticulosamente cinzelado em tufo encontrado na pedreira de um único vulcão extinto, Rano Haraku. Esta cratera se tornou o grande berçário da ilha para seus ancestrais de pedra. Aqui, centenas de estátuas permanecem em vários estágios de conclusão, algumas ainda presas ao leito rochoso, como se os escultores tivessem largado suas ferramentas e ido embora. As estátuas não são meras decorações. Acredita-se que sejam rostos vivos, ou aringaora, de ancestrais deificados, agindo como repositórios de espírito sagrado, ou mana. A escala dessa empreitada é quase impossível de compreender. O Moai médio tem cerca de 4 metros de altura e pesa impressionantes 14 toneladas. O maior já erguido tinha quase 10 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas, o equivalente a uma dúzia de elefantes adultos. Muitas dessas figuras eram coroadas com um pucal, uma escultura separada de escória vermelha representando um coque de cabelo, que por si só podia pesar várias toneladas. Eles eram então erguidos em plataformas de pedra chamadas Ahu. O mistério central que há muito tempo cativa o mundo é uma pergunta enganosamente simples. Como eles os moveram?
O povo Rapa Nui não tinha rodas, nem animais de tração, nem ferramentas de metal. Eles tinham apenas músculo humano, engenhosidade e os recursos que sua pequena ilha proporcionava. Como essa pequena população transportou gigantes de pedra de várias toneladas por quilômetros de terreno irregular e montanhoso, da pedreira de Rano Haraku até seus destinos finais ao longo da costa? O enorme desafio logístico deu origem a uma série de teorias, desde as práticas até as fantásticas, cada uma tentando desvendar o segredo das estátuas que andam. A falta de uma resposta definitiva apenas aprofunda o profundo e duradouro mistério da ilha. Uma das teorias científicas mais amplamente aceitas sugere o uso de um sistema de cordas e trenós ou rolos de madeira. Os defensores dessa ideia argumentam que a ilha já foi coberta por densas florestas de palmeiras. Os Rapa Nui poderiam ter derrubado essas palmeiras gigantes, usando seus troncos como rolos para mover os moai, deitados de costas, pela paisagem. Teria sido um processo lento e trabalhoso, exigindo imensa coordenação e mão de obra. Equipes de centenas de pessoas, puxando cordas feitas de fibras vegetais. Pausa. Por trás dos magníficos rostos de pedra dos moai, existe uma história sombria e de advertência. Quando os primeiros colonos polinésios chegaram a Rapa Nui por volta de 1200 d.C., encontraram um paraíso subtropical. A ilha era exuberante e verde, coberta por densas florestas de uma espécie gigante e extinta de palmeira, além de outras árvores e arbustos. O solo era fértil e os mares circundantes fervilhavam de peixes. Era uma terra de abundância, uma tela perfeita para construir uma nova sociedade. Por séculos, o povo Rapa Nui prosperou, sua população crescendo, sua cultura florescendo e sua ambição encontrando sua expressão máxima na escultura de suas colossais estátuas ancestrais. Mas este paraíso era finito, e a própria atividade que definia sua cultura se tornaria o motor de seu colapso. A construção e o transporte dos moai exigiam vastas quantidades de recursos, principalmente madeira. As palmeiras gigantes eram o material ideal para fazer cordas, para construir os trenós ou rolos necessários para mover as estátuas e para o combustível necessário para alimentar a grande população de trabalhadores. À medida que a obsessão pela construção de estátuas crescia, também aumentava a taxa de desmatamento. Clãs competiam com clãs para erguer moai cada vez maiores e mais impressionantes, uma disputa de prestígio que exigia o corte de mais e mais árvores. À medida que os recursos da ilha diminuíam, o tecido social de Rapa Nui começou a se esgarçar. A prosperidade e a cooperação que haviam permitido a idade de ouro da escultura de estátuas deram lugar ao desespero e ao conflito. Com menos comida disponível, a competição entre os diferentes clãs, antes expressa pela rivalidade pacífica na construção de moai, escalou para a violência. O período de harmonia, conhecido como Huri Moai, terminou e uma nova e sombria era começou. Os próprios símbolos de proteção ancestral, os moai, tornaram-se alvos. Clãs rivais derrubavam as estátuas uns dos outros, um ato simbólico de despojar um inimigo de seu poder espiritual, sua mana. Os gigantes caídos que hoje cobrem a ilha são as vítimas silenciosas dessa luta interna. Evidências arqueológicas e tradições orais pintam um quadro sombrio desse período. Fortificações foram construídas e as pessoas se refugiaram no labirinto de cavernas da ilha. A população, que pode ter chegado a mais de 15 mil, despencou drasticamente devido à fome e à guerra endêmica. Pausa. Assim que a sociedade Rapa Nui começava a encontrar um frágil equilíbrio, uma nova e devastadora ameaça surgiu no horizonte. Nos séculos XVIII e XIX, o isolamento da ilha foi quebrado pela chegada de navios europeus e americanos. Esses primeiros encontros foram muitas vezes tensos, mas foram apenas um prelúdio para os horrores que se seguiriam. O mundo exterior,
que nada sabia da orgulhosa história da ilha, desferiria o golpe final e esmagador a essa cultura já ferida. O capítulo mais sombrio começou na década de 1860. Navios de escravos peruanos desceram sobre a ilha em uma série de ataques brutais. Eles estavam caçando trabalhadores para as minas de guano do Peru, um destino que era efetivamente uma sentença de morte. Aproximadamente 1.500 Rapa Nui, quase metade da população remanescente, foram capturados e levados à força. Dos 1.500 que foram levados, apenas cerca de 100 sobreviveram. Sobreviventes retornaram trazendo doenças, varíola, tuberculose. Hoje, Rapa Nui faz parte do Chile. É um patrimônio mundial da Unesco e um destino que atrai viajantes e pesquisadores de todo o mundo. A ciência moderna, com seus drones, radares de penetração no solo e análises avançadas de DNA, está revelando novas camadas da história da ilha. Escavações mostraram que os Moai têm corpos enterrados sob o solo, cobertos por entalhes intrincados protegidos dos elementos. Estamos aprendendo mais sobre paleoecologia da ilha, a genética de seus primeiros colonos e as complexas estruturas sociais que governavam suas vidas. O silêncio dos gigantes de pedra é profundo, e eles guardam seus segredos mais íntimos. O script Rongorongo permanece indecifrado, é assombroso.